Quando pensamos no Oriente Médio, é comum lembrar de países como Israel, Arábia Saudita, Egito ou até os Emirados Árabes, com Dubai sendo o grande símbolo do luxo moderno. Mas um dos tesouros mais fascinantes da região muitas vezes passa despercebido. Estou falando da Jordânia, um país pequeno em território, mas gigante em história, que guarda alguns dos maiores tesouros da humanidade. No vídeo de hoje, vamos explorar desertos que parecem cenários de outro planeta, conhecer uma cidade inteira esculpida em rochas, visitar montanhas onde, segundo a Bíblia, Moisés avistou a Terra Prometida e descobrir maravilhas que têm encantado peregrinos e aventureiros por séculos. Então, prepare-se para uma jornada cheia de surpresas e de uma beleza inesquecível. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Número 1. Geografia. Localizado no coração do Oriente Médio, a Jordânia é um país pequeno no mapa, mas gigantesco em importância histórica e cultural. O país faz fronteira ao norte, com a Síria, ao nordeste, com o Iraque, ao leste e sul, com a Arábia Saudita, e a oeste, com Israel e a Palestina. Apesar de seu território não ser dos maiores, pouco mais de 89 mil quilômetros quadrados, a Jordânia é um país de contrastes impressionantes. De um lado, desertos infinitos como o Wadi Rum, de outro, vales férteis como o Vale do Jordão, onde a agricultura floresce há milênios. Ao sul, ainda se estende sua estreita faixa litorânea, que dá acesso ao Mar Vermelho, enquanto a oeste encontra-se o Mar Morto, o ponto mais baixo da Terra. Entre essas paisagens extremas, ainda se destacam cadeias montanhosas que, no inverno, chegam a registrar neve, criando um mosaico natural quase inacreditável para quem imagina o Oriente Médio apenas como uma região árida. Essa diversidade geográfica fez da Jordânia um verdadeiro ponto de encontro de civilizações. Durante séculos, caravanas cruzaram seus desertos, ligando o Oriente ao Ocidente. Hoje, sua geografia não é apenas uma prova da diversidade da natureza, mas também um convite para explorar cenários que misturam espiritualidade, história e beleza única. Número 2. População. Com uma população de cerca de 10 milhões de habitantes, a Jordânia é um país pequeno em território, mas surpreendentemente rico em diversidade étnica e cultural. A maioria dos cidadãos é composta por árabes jordanianos, mas quase metade da população é formada por palestinos, resultado direto das guerras e deslocamentos que marcaram a região ao longo do século XX. Além deles, existem minorias que desempenham um papel importante na identidade do país. Os circassianos, trazidos do Cáucaso no século XIX pelo Império Otomano, os armênios, que chegaram após as perseguições no início do século XX, e as tribos beduínas, que habitam o deserto há séculos e mantêm vivas tradições nômades. A Jordânia é também um país notavelmente jovem. Mais de 60% de sua população tem menos de 30 anos, o que confere à sociedade uma energia vibrante e dinâmica, mesmo diante dos grandes desafios econômicos e sociais que o país enfrenta. A religião predominante é o Islã, mas o país também abriga uma expressiva comunidade cristã. Apesar de a região ser frequentemente marcada por tensões religiosas e conflitos, na Jordânia, o convívio pacífico entre muçulmanos e cristãos é um dos maiores símbolos do país. Número 3. Cidade Perdida. Não há como falar da Jordânia sem mencionar a Cidade Perdida de Petra, o maior tesouro do país e uma das maravilhas mais impressionantes do mundo. Esculpida em rochas rosadas no coração do deserto, Petra foi construída pelos nabateus por volta do século IV a.C. e logo se tornou um centro comercial vital, conectando as rotas da seda e das especiarias que cruzavam o Oriente Médio. A grandiosidade de Petra está na perfeita combinação entre natureza e engenhosidade humana. Os nabateus desenvolveram um avançado sistema de canais e cisternas que garantiu a sobrevivência e prosperidade em pleno deserto árido. Sua localização estratégica fez da cidade uma parada essencial para caravanas que transportavam mercadorias valiosas, transformando-a em um ponto de encontro de povos e culturas. Com o passar do tempo, as rotas comerciais mudaram e Petra caiu no esquecimento, até desaparecer quase por completo.
Durante séculos permaneceu como um mistério escondido, até ser redescoberta em 1812 pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt. Desde então, voltou a brilhar aos olhos do mundo e, em 2007, foi consagrada como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. O ponto mais famoso de Petra é o Tesouro, uma construção monumental que deixa qualquer visitante sem fôlego. Mas a experiência começa antes mesmo de chegar até ele. A caminhada pelo SIC, um desfiladeiro estreito com paredes que chegam a 80 metros de altura, já transmite uma sensação mágica e inesquecível. Hoje, Petra não é apenas um dos maiores tesouros arqueológicos do planeta, mas também uma prova extraordinária da engenhosidade humana e da beleza que resiste ao tempo. Número 4. Locais sagrados. A Jordânia é uma terra onde a fé está presente em cada vale, montanha e cidade, sendo lar de vários locais sagrados mencionados na Bíblia. Entre os mais importantes está Al-Magtas, às margens do Rio Jordão, onde se acredita que Jesus foi batizado por João Batista. Reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco, o sítio recebe milhares de peregrinos todos os anos que buscam reviver um dos momentos mais marcantes da tradição cristã. Outro local de grande devoção é o Monte Nebo, considerado um dos pontos mais sagrados do país. Segundo a tradição bíblica, foi deste monte que Moisés avistou a terra prometida antes de sua morte. Hoje, o local abriga um importante santuário cristão, onde se encontra uma igreja decorada com mosaicos bizantinos de impressionante beleza. Do topo do monte, a vista panorâmica é de tirar o fôlego. É possível avistar o Vale do Jordão, o Mar Morto e, em dias de céu limpo, até mesmo Jerusalém. O Vale do Jordão também desempenha um papel central nas narrativas bíblicas. É citado como o lugar onde Elias teria sido levado aos céus em uma carruagem de fogo e onde João Batista pregou antes de batizar Jesus. Próxima dali, a cidade de Madaba se destaca pelo célebre Mapa da Terra Santa, um mosaico do século VI que oferece uma visão única das antigas cidades bíblicas. Outro ponto de interesse é o Monte Maqueba, Herodion, associado às histórias da época dos Macabeus e do reinado de Herodes. Situado perto de Madaba, esse local conecta arqueologia e fé, transportando os visitantes aos tempos bíblicos. Mas a Jordânia não guarda apenas locais sagrados para o cristianismo e o judaísmo. Também possui sítios ligados ao Islã, como a Árvore de Moisés, em Safawi, uma tamareira centenária envolta em mistério e devoção. Segundo a tradição islâmica, o jovem Maomé teria descansado à sua sombra enquanto viajava com caravanas comerciais. Para muitos fiéis, essa árvore simboliza a conexão entre diferentes tradições religiosas que atravessam a história e o território jordaniano. Número 5. História. A história da Jordânia é um verdadeiro mosaico de civilizações que deixaram suas marcas ao longo dos milênios. O território já foi lar de povos bíblicos como Amonitas, Moabitas e Edomitas, constantemente citados nas Escrituras. Mais tarde, foi incorporado ao poderoso Império Romano, que deixou monumentos impressionantes, como as ruínas de Jerash, conhecidas como a Pompeia do Oriente. Após os romanos, vieram os bizantinos, que espalharam igrejas, mosaicos e centros religiosos por toda a região. Já com a chegada dos árabes muçulmanos, fortalezas e castelos do deserto foram erguidos, consolidando o país como rota estratégica entre a Península Arábica e o Mediterrâneo. No período otomano, que durou mais de 400 anos, a região foi palco de caravanas, peregrinações e disputas. Já no início do século XX, a Jordânia ganhou destaque na revolta árabe contra os otomanos, apoiada por figuras como Lawrence da Arábia, que ajudou a redesenhar o mapa do Oriente Médio. Esse movimento foi fundamental para moldar a identidade nacional e abrir caminho para a independência. Em 1946, após o fim do mandato britânico, nasceu oficialmente o Reino Hashemita da Jordânia, governado pela dinastia descendente do profeta Maomé. Desde então, o país tem buscado equilíbrio entre modernidade e tradição, mantendo sua identidade árabe, mas com forte abertura ao Ocidente. Número 6. Capital. Amman, a capital da Jordânia, é uma cidade que surpreende pela mistura entre passado e presente. Com mais de 4 milhões de habitantes, concentra quase metade da população do país e se tornou o centro econômico, político e cultural da Jordânia.
Sua história remonta à Idade do Bronze, e ao longo dos séculos, a cidade foi habitada por amonitas, romanos, bizantinos e árabes. Não é à toa que as ruas modernas convivem lado a lado com monumentos antigos, como o Anfiteatro Romano, situado no coração da cidade e considerado uma das atrações mais icônicas, capaz de nos transportar diretamente para os tempos antigos. Já a Cidadela de Amã, um importante sítio arqueológico, revela camadas de história que vão desde templos romanos até igrejas bizantinas e palácios islâmicos. Entre os destaques está o famoso Templo de Hércules, construído durante o domínio romano, entre 161 e 180 depois de Cristo. O templo impressiona por suas colunas imponentes e pelas ruínas que ainda hoje revelam a grandiosidade arquitetônica da época. Dedicado ao lendário Hércules, tornou-se um dos pontos turísticos mais visitados do país. Apesar de todo esse passado milenar, Amã também é uma cidade moderna, com arranha-céus, shoppings de luxo, cafés badalados e uma vida noturna que surpreende muitos visitantes. Outro detalhe curioso é o relevo da cidade. Conhecida como a Cidade das Sete Colinas, Amã cresceu entre vales e montanhas e hoje se espalha por dezenas de colinas. Esse traço geográfico dá à paisagem urbana um charme único, misturando bairros antigos e modernos em diferentes níveis. Número 7. Paisagens. A Jordânia é muitas vezes lembrada por sua herança histórica e espiritual, mas suas paisagens são igualmente fascinantes e parecem ter saído de outro planeta. Um dos maiores tesouros naturais do país é o deserto de Wadi Rum, conhecido como o Vale da Lua. Famoso por suas formações rochosas espetaculares e sua vastidão infinita, Wadi Rum foi habitado por beduínos durante séculos e continua sendo um lugar onde se pode vivenciar tanto a beleza natural quanto a cultura tradicional. Não por acaso, o deserto serviu de cenário para diversos filmes icônicos, como Lawrence da Arábia, Perdido em Marte e Star Wars. O Despertar da Força, graças à sua paisagem única que se assemelha a mundos extraterrestres. Outro destaque é o Mar Morto, localizado a 430 metros abaixo do nível do mar, o ponto mais baixo da Terra. Suas águas extremamente salgadas e a lama rica em minerais transformam a região em um verdadeiro spa natural, famoso por propriedades terapêuticas que atraem visitantes de todo o mundo. Flutuar em suas águas é uma experiência única e quase surreal. Além disso, as paisagens ao redor do Mar Morto impressionam com formações geológicas incomuns e desertos dramáticos, enquanto histórias e lendas bíblicas adicionam um toque de mistério ao local. Mas a Jordânia não é feita apenas de desertos. O país também guarda surpresas verdes e férteis, como o Vale do Jordão, que contrasta com a aridez das demais regiões. No norte, a reserva florestal de Ajlun preserva fragmentos de floresta mediterrânea, oferecendo trilhas, castelos históricos e vistas espetaculares. Já ao sul, a cidade costeira de Aqaba, às margens do Mar Vermelho, encanta com águas cristalinas, recifes de corais e uma vida marinha vibrante, tornando-se um dos destinos favoritos de mergulhadores do mundo inteiro. Número 8. Cultura e tradições. A Jordânia é conhecida por seu rico patrimônio cultural e por tradições vibrantes que se mantêm vivas até hoje. A hospitalidade é uma das marcas mais fortes do povo jordaniano. Os habitantes, em especial os beduínos, são famosos por receber visitantes em suas tendas no deserto, oferecendo café forte, chá com cardamomo e histórias fascinantes sobre sua cultura e estilo de vida. As tradições se manifestam também em festas e celebrações. Uma das mais marcantes é a Dabki, dança folclórica típica do Oriente Médio que, na Jordânia, ganha destaque em casamentos, festivais e reuniões familiares. Homens e mulheres dançam lado a lado em círculos ou fileiras, batendo os pés de maneira ritmada e energética. A música que acompanha a dança geralmente é executada com instrumentos tradicionais, como o oud e o derbaki, mas não é a única tradição. Festas religiosas como o Eid al-Fitr e o Eid al-Adha são vividas com grande intensidade. Nessas datas, famílias se reúnem para preparar pratos típicos, fazer orações e trocar presentes. Durante o Ramadã, as noites se transformam, as ruas ficam iluminadas, os mercados ganham vida e as famílias se juntam para o iftar,
a refeição que quebra o jejum diário. As roupas tradicionais também são parte essencial da identidade jordaniana. As mulheres costumam usar o tob, um vestido longo bordado com padrões coloridos que variam de acordo com a região. Já os homens, principalmente em áreas rurais e tribais, vestem a dish dasha, uma túnica longa, acompanhada do kefiyeh, o tradicional lenço em vermelho e branco, símbolo nacional da Jordânia, que protege contra o sol e a areia. No calendário cultural, o grande destaque é o Festival de Jerash para Cultura e Artes, realizado na antiga cidade romana de Jerash, conhecida como a Pompeia do Oriente, devido à preservação impressionante de suas ruínas. Este festival celebra a música, a arte e a dança da região, reunindo artistas da Jordânia e de todo o mundo árabe. Os templos, teatros e praças de Jerash tornam-se o palco perfeito para um evento que mistura tradição e modernidade em um cenário histórico único. Número 9. Leis e mulheres. A Jordânia é considerada um dos países mais estáveis do Oriente Médio, mas ainda mantém leis rígidas que refletem sua cultura conservadora e a forte influência da religião. A liberdade de expressão, por exemplo, existe, porém com limites claros. Críticas diretas ao rei, à monarquia ou às forças armadas podem resultar em prisões. O país também aplica censura em jornais, TV e internet, bloqueando e restringindo conteúdos considerados ofensivos à religião ou à segurança nacional. No campo social, as leis de família ainda seguem, em grande parte, a lei islâmica Sharia, regulando casamentos, heranças e divórcios. Relações fora do casamento são severamente condenadas, e a homossexualidade, embora não seja oficialmente criminalizada, enfrenta forte rejeição social e pode levar a perseguições. O consumo de álcool é permitido, mas bastante regulado e mal visto em regiões mais conservadoras. Apesar desse ambiente de regras rígidas, a Jordânia se diferencia de alguns de seus vizinhos mais radicais. Aqui, mulheres podem estudar, trabalhar, dirigir e ocupar cargos públicos, algo que não é garantido em países como a Arábia Saudita até pouco tempo atrás. Ainda assim, persistem desafios, como a igualdade salarial e participação política. Mas, em comparação com nações vizinhas, a Jordânia é considerada um país mais aberto e progressista, onde as mulheres, apesar das limitações culturais, possuem mais espaço para se desenvolver na vida social e profissional. Número 10. Culinária. A culinária da Jordânia é um reflexo de sua história e diversidade cultural, reunindo influências árabes, mediterrâneas e beduínas. O prato mais emblemático é o mansaf, considerado a refeição nacional. Feito com cordeiro cozido em iogurte seco fermentado, chamado jamid, servido com arroz, ele é símbolo de hospitalidade e presença obrigatória em casamentos, festas e ocasiões especiais. Outro destaque é o falafel, bolinhos fritos de grão de bico que são um lanche popular em todo o país, geralmente acompanhados por pão pita, tahine e vegetais frescos. Não se pode deixar de mencionar o makluba, um prato em camadas que combina arroz, carne e legumes, servido de forma invertida para criar uma apresentação visual impressionante. Em resumo, a Jordânia é muito mais do que um país de belas paisagens e locais históricos. É uma terra onde o passado e o presente se encontram, onde tradições antigas convivem com a modernidade, e onde cada visitante é recebido com hospitalidade e respeito. Este vídeo chega ao fim. Agora, conte-nos. O que mais chamou a sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.